Vamos ler Mateus 18, 23, 21 e 22. Mateus, capítulo 18. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Seguindo, vamos para Lucas, capítulo 17, por gentileza. Lucas 17, versos 3 a 5. Nesta mesma toada sobre perdão está escrito: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Finalmente, vamos dar uma olhadinha em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Está escrito o seguinte nos versos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Irmãos, o assunto de hoje tem a ver com você e tem a ver comigo. Eu tenho plena convicção de que nenhum de nós nesse auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Esse é um assunto que não me diz respeito. Isso porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nem convivemos com pessoas perfeitas. Como diz a Bíblia, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Portanto, o perdão é vital para você ter saúde física, emocional e espiritual. A falta de perdão adoece emocional, física e espiritualmente. A falta de perdão adoece os relacionamentos. E eu não estou falando apenas de graves problemas. Estou falando das raposinhas que devastam as vinhas quando elas estão em flor. Estou falando das picuinhas, das coisinhas miúdas, que podem ir se acumulando, virando uma bola de neve na nossa vida, a ponto das relações ficarem frias, geladas ou indiferentes. Eu estou seguro de que, como o pastor Arival pontuou no começo, é fácil pregar um sermão sobre perdão. Não é fácil você perdoar alguém que fala mal de você, ou que faz mal deliberadamente a você. Mas se você é um crente verdadeiro, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você faz parte da família de Deus, perdoar não é uma opção, é uma exigência absoluta. Porque onde não tem perdão, não tem graça. E onde não tem graça, não tem salvação. A Bíblia é categórica nisso, a ponto de dizer que quem não perdoa, suas orações são interrompidas. Então você não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa, não pode ser um adorador, porque não pode trazer sua oferta ao altar. Porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. Se você não perdoa, então você interrompe o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida.
Porque o que Jesus nos ensinou na oração foi: perdoa-nos as nossas dívidas. Não é perdoa as dívidas, não. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quem não perdoa está rogando para si juízo. Quem não perdoa, mais do que isso, é atormentado com o chicote da culpa. É entregue aos flageladores da alma. Então, perdão é uma necessidade vital. Isso é pacífico. Agora, talvez uma pergunta importante a fazer aqui. Por que eu preciso perdoar? Então, vamos primeiramente ao texto de Colossenses. Capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, a primeira coisa é que você é uma pessoa perdoada. E se você é uma pessoa perdoada, faz parte da sua natureza, como filho de Deus, perdoar. Ninguém entra no céu sem ter recebido perdão. E ninguém entrará no céu se recusa a dar perdão. Então, faz parte da nossa natureza espiritual. Segundo, nós precisamos perdoar, porque o verso 13 diz que caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Às vezes tem queixa e não tem motivo. Às vezes tem motivo e não tem queixa. Mas Paulo fala de motivo e queixa. Sabe por que tem motivo? Porque nós frustramos as pessoas. Nós decepcionamos as pessoas. Nós não entregamos aquilo que as pessoas esperam de nós. Às vezes nós não somos tão amáveis como poderíamos ser. Às vezes as nossas palavras não são tão terapêuticas como deveriam ser. Às vezes os nossos gestos não são tão polidos como deveriam ser. Às vezes as nossas ações não são tão generosas como deveriam ser. E aí isso gera o quê? Um motivo. E o motivo produz o quê? Uma queixa. Em havendo motivo e havendo queixa, a solução é perdão. Porque se não perdoa, cria-se aí uma raiz de amargura. Mas, talvez você diga, mas tem isso na igreja? Tem isso no meio da família de Deus? Tem. Tem até na liderança. Lembram lá de Paulo e Barnabé? Quem duvida que Paulo e Barnabé eram homens de Deus? Eles chegaram a um ponto na vida em que houve tal desavença entre eles que não puderam caminhar juntos, pelo menos na segunda viagem missionária. Então, gente de Deus também erra. Gente de Deus também decepciona. Gente de Deus também tem desavença. O que não pode é deixar a fissura, a ferida aberta. É preciso tratar disso. E o remédio é o perdão. O texto nos informa ainda no verso 13 que assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. A grande pergunta é: como Deus perdoou você? Como Deus me perdoou? E a Bíblia diz que Deus me perdoou, primeiramente, de todos os meus pecados. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Deus não perdoou 80%, 90%. Deus perdoou tudo. Completamente. Deus perdoou eternamente, para sempre. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. O perdão de Deus é completo e eterno. E a Bíblia usa algumas figuras de linguagem para a gente entender isso. Primeiro, Deus apaga as nossas transgressões como a névoa. Você já andou de carro nas madrugadas da vida? E quantas vezes você e eu já nos desesperamos numa estrada onde você não enxergava nada? Daqui a pouquinho vem a luz do sol e aquele nevoeiro é dissipado, apagado. É assim que Deus faz com os seus e com os meus pecados.
Ele apaga. Mas mais, a Bíblia usa a figura, por exemplo, Deus afastar de nós os nossos pecados, como o Oriente se afasta do Ocidente, como o Leste se afasta do Oeste, como o Norte se afasta do Sul. Deus coloca em polos longe de nós os nossos pecados. É uma expressão. Por exemplo, a Bíblia usa o fato de Deus esquecer os nossos pecados. É claro que Deus não tem amnésia. É claro que Deus não tem perda de memória. Quando a Bíblia diz que Deus esquece, perdoa e esquece, a Bíblia está dizendo o seguinte: eu não vou jogar no seu rosto o que eu perdoei você. Vou apagar isso. Eu vou tirar dos registros isso. A Bíblia usa, por exemplo, a figura de Deus pegar os seus e os meus pecados e lançá-los nas profundezas do mar. E Corrie ten Boom, que sabia tão bem o que era perdão, disse: Deus não só faz isso, mas ao jogar os nossos pecados nas profundezas do mar, bota uma placa: é proibido pescar aqui. É assim que Deus perdoa os nossos pecados. Mas vamos agora para o texto de Mateus. Mateus 18. Abra comigo lá novamente, para você acompanhar. Mateus 18. É importante ainda perceber, ao entrar nesse texto de Mateus 18, duas coisas que eu quero colocar como preliminar desse texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos parar um pouquinho agora nessa questão da quantidade de pecado, porque a pergunta agora não é como, é até quanto eu devo perdoar. Pedro não tinha problema com perdão. O problema de Pedro aqui é: Senhor, até onde eu vou nesse negócio? E aqui tem um problema, irmãos, que é muito solene, porque o perdão às vezes é um problema pessoal. Tem gente que não consegue perdoar a si mesma. Conhece gente assim? Tem alguém assim aqui hoje aqui? É quando você erra e você não lida com você mesmo bem. Quando você aplica em você mesmo o chicote da culpa. E a culpa, irmãos, é um carrasco. A culpa coloca você num pelourinho e açoita você dia e noite. Tem gente que não se apropria do perdão de Deus. A Helenivação, que é a capelã-mor hospitalar do Brasil, ela conta uma experiência impressionante num dos seus livros. E ela dá o nome da pessoa, não sei se é um pseudônimo, se é o nome mesmo, mas o nome que ela põe lá é Doralice. Uma menina que, enfrentando lutas tão grandes, resolve dar cabo da vida e toma soda cáustica e destrói seus órgãos internos. Um dos mais afamados médicos de São Paulo é o cirurgião que vai reconstruir as partes internas do seu corpo devastadas pela soda cáustica. E fez muitas outras cirurgias de reparação. E por bondade de Deus, Doralice se recupera, recebe alta. E esse afamado médico de São Paulo está indo viajar para uma conferência internacional, onde ele seria preletor, e onde compartilharia o sucesso que teve no tratamento cirúrgico de Doralice. Quando ele está arrumando as malas, o telefone da sua casa toca, e a notícia é: Doralice, que recebeu alta, acabou de cometer suicídio. E ele cancela a viagem. E ele vai onde Doralice estava, chora sobre o caixão da Doralice
e disse: perdoe-me, perdoe-me. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Há pessoas que recebem cura física, mas se recusam a receber a cura emocional, moral, espiritual. Não perdoam a si mesmas. Quanta gente, irmãos, que saltam nos braços do suicídio, porque nunca superaram um problema que tiveram, um pecado que cometeram, um deslize que cometeram. Porque não tomaram posse do perdão de Deus e não perdoaram a si mesmas. Há pessoas que hoje estão doentes, porque não perdoam a si mesmas ou não tomam posse do perdão de Deus. Eu já contei numa outra ocasião, quando eu fui participar de um congresso de médicos no interior de Minas Gerais, um congresso, médicos cristãos, e a enfermeira que nos recepcionou naquele congresso, uma pessoa muito sorridente, muito alegre, aparentemente, depois de uma palestra que ministrei, ela me procurou em particular e disse assim: pastor Hernandes, o senhor está vendo esse bonito sorriso que eu tenho? E eu fui sincero com ela: é claro, impossível não observar. E ela me respondeu de forma grave: esse sorriso, pastor, é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma ferida, uma alma doente. Tantos anos sem perdoar a si mesma. Então, observe comigo, por gentileza, essa questão que agora o texto vai nos apresentar. Até quanto você deve perdoar? Até 7 vezes? Porque 7 é um número emblemático na Bíblia. É como se Pedro dissesse assim: eu vou perdoar no padrão máximo, botar a régua lá em cima, na prateleira de cima. Talvez Pedro até esperasse, pastor Ival, um elogio de Jesus. Falou: Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo, você é um cara top, classe A. E Jesus desconcerta Pedro, quando responde no verso 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É claro que Pedro não tinha feito Kumon, e talvez essa conta, embora ele fosse vendedor de peixe, sabia fazer conta no rascunho, já sabia que é 490, mas Jesus está falando que você pode perdoar e deve perder até 490 vezes não. Ele está dizendo uma coisa, que o perdão é o quê? Ilimitado. Ilimitado. Bom, Jesus está fazendo uma questão conceitual. Eu sei que eu peco todo dia. Talvez você também, né? Quantas vezes Deus já perdoou você? Quantas vezes você já chegou para Deus, dobrou os joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim? Já passou de 490 vezes? Eu já perdi as contas. E quando você se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. O que é que você espera de Deus? Que Ele perdoe você. Sabe o que Ele faz? Ele perdoa você. Ele não rejeita um coração quebrantado. E agora a Bíblia está dizendo que eu e você vamos perdoar assim como Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Isso significa que um crente nunca pode recusar oferecer perdão a alguém que chega para você e diz: eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu levar isso para um campo prático. Quando os fariseus chegaram para Jesus tentando testá-lo e perguntaram assim:
É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu assim: não tendes lido? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz? Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, por isso disse ao homem: deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí eles retrucaram com outra pergunta: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus respondeu assim: vocês não entenderam Moisés, vocês estão lendo Moisés de forma errada. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar. Mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Qual a diferença entre mandar e permitir? Tem diferença? Muita diferença. O que Jesus está ensinando? Que o casamento é uma instituição divina, o divórcio não. Deus nunca instituiu o divórcio. Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Por causa da dureza de coração. E o que é dureza de coração? Incapacidade de perdoar. Perdoar o quê? Qualquer situação. Eu já contei para alguns aqui, em outras ocasiões, eu tive um irmão assassinado. E não é por um estranho, que eu não conhecia, alguém que cresceu com a gente. Um irmão que tinha feito 27 anos no dia anterior à sua morte. É fácil perdoar? Não é fácil não. Mas é necessário. Entender, irmãos, que o perdão é necessário, é vital. Não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Porque é assim que Deus trata com você, é assim que Deus trata comigo. É assim que devemos tratar uns com os outros. Vamos para o texto de Lucas 17, vai lá comigo. Lucas 17. A pergunta agora é, não só por quê e até quando, mas agora é como eu vou perdoar. E notem a orientação de Jesus. 17, versículo 3. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu gosto da palavra acautelar. O que é cautela? É cuidado, é jeito. É por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Muito feliz, pastor Ivaldo, da sua fala hoje aqui. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de cura. A igreja não é um exército que mata os seus soldados feridos. A igreja é um exército que recupera os feridos. E a palavra lá, corrigi-o, no grego é a palavra da medicina, do médico ortopedista, que pega um osso quebrado e com muito tato e não com agressividade, coloca tudo no lugar. Espírito de brandura, cautela. Porque você está tratando com gente que já está machucada, já está ferida. Jesus usou outra expressão: não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega. Cautela, cautela. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher pega em flagrante adultério. As pessoas queriam, usando aquela mulher como objeto. E Jesus tratou-a com dignidade. O Pedro tinha se arrebentado todo, negando a Jesus, e Jesus vai com ele com doçura. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cautela, cuidado. Segunda coisa, olha aí, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A ideia aqui é de confronto. E com isso, Jesus está nos ensinando que
o tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Essa ideia, vou deixar o tempo passar. O tempo é o senhor da razão. O tempo cura tudo. Não, essa não é a teologia bíblica, não. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. O Jacó saiu de casa com 77 anos. Com 97 anos, está retornando para a sua terra, com família, com riquezas, mas com um problema com seu irmão. E 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o sentimento de culpa dele. Os irmãos de José venderam-no como escravo e mentiram para o pai. E guardaram essa mentira 22 anos. 22 anos não foi suficiente para apagar na consciência deles a memória do pecado deles. O tempo não cura feridas, só a graça de Deus pode fazer isso. Só o perdão pode fazer isso. Outra coisa importante, se ele se arrepender, porque, vou dizer uma frase importante aqui, eu queria que você pensasse bem. O amor de Deus é incondicional, o perdão de Deus não. Vou repetir. O amor de Deus é incondicional, o perdão não. Porque a quem Deus perdoa? Quem se arrepende. Não há perdão para quem não se arrepende. Então, o ofensor reconhece o seu pecado, o seu erro, confessa o seu erro, arrepende-se do seu erro e, em consequência, ele recebe o quê? Perdão. Agora, é possível, preste atenção nisso, hipoteticamente falando, imagine que o José cometeu um erro contra o Antônio. O José chega para o Antônio e diz assim: eu estou arrependido, me perdoe. O Antônio diz: eu não te perdoo. Eu não te perdoo. O José está com o problema dele resolvido. O Antônio não. Então é possível que o problema seja resolvido unilateralmente. Porque se o outro não perdoa, o problema já não é mais daquele que foi arrependido e pedir perdão. O problema é daquele que não liberou perdão. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Eu ontem, no sermão das 11, contei uma pequena história de Corrie ten Boom. Do milagre que Deus fez na vida dela para levar uma Bíblia para dentro de um campo de concentração. Mas aprove a Deus que ela saísse do campo de concentração e se tornou uma pregadora, uma preletora, viajando várias nações do mundo, pregando a graça, a bondade, o amor de Deus. E um dia está pregando na Alemanha, e o guarda do campo de concentração onde ela estava sofrendo maus tratos, onde a sua irmã Betsy foi assassinada, foi tão cruel, tão fragilzinha, tão doentezinha, tão magérrima, diríamos nós. Esse problema não ficou muito bem resolvido no coração dela, da mágoa. E um dia está pregando na Alemanha, e aquele vigia da prisão também tinha se convertido a Cristo, estava no culto. E esse homem, na porta da igreja, estende a mão para ela e pede perdão para ela. Por um momento, o coração dela gelou. A dor veio. Sentimento de mágoa brotou. E Deus então diz para ela, silenciosamente: estenda a mão. Perdoe este homem. Fique livre desse mal. Espreme esse pus da ferida. Fique completamente livre desse fardo.
E foi o que ela fez. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Até quantas vezes? 70 vezes 7. Preste atenção aqui. O texto no verso 4, meus irmãos, para mim é um dos mais complexos da Bíblia. Você pode ler em voz alta o verso 4 comigo? Lucas 17, 4. Vamos juntos? Se por 7 vezes no dia. Vamos toda a igreja comigo. Está aí na tela? Agora sim, vamos lá. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu não conheço nenhum caso, pastor Ival, dentro desse preceito aqui, não conheço. Você conhece? Alguém que errou com uma pessoa 7 vezes no mesmo dia e 7 vezes veio pedir perdão? Você está dizendo para ele, você está de brincadeira comigo? Não falaríamos isso? Você está de brincadeira comigo? Você está zoando a minha cara? Você está zombando de mim? Você acha que eu sou bobo? Seria essa a nossa reação? Eu acho que sim, não? Jesus está levantando uma situação quase que irreal. Uma situação hipotética dificílima de ocorrer, mesmo que seja uma situação tão extrema quanto essa, a ordem é perdoa. Nunca só negue perdão, nunca. Agora, o que é perdoar, gente? Sempre que possível, a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz. Com quem? Com todos os homens. Há momentos que você perdoa e não tem como relacionar mais. Ou a pessoa não quer, ou a pessoa foi para outros cantos da vida. Às vezes é impossível. Mas, via de regra, quando eu estou tratando de relacionamentos fraternos, cristãos, o perdão implica em quê? Em reconciliação. Eu não posso dizer, eu perdoo você, mas você para lá e eu para cá. Não quero nem ver sua cara mais. Já pensou se Deus fizesse isso comigo? Está perdido. Essa foi a teologia do irmão mais velho. Tem gente que acha que se o outro errou, não merece perdão mais, não pode ser perdoado mais, está execrado para sempre. Não cabe na teologia deles a palavra perdão. O que o pai fez? Quando o pai corre para encontrar o filho mais novo, ele podia dar um sermão nele, falou, rapaz, eu não te avisei, seu inconsequente, seu imaturo. Você gastou o dinheiro todo agora, volta maltrapilho. Você vai trabalhar com os funcionários agora. Vou te dar uma lição. O pai não jogou na cara dele. O pai mandou trazer roupa nova, o pai trouxe sandália nova, o pai mandou trazer anel novo, o pai mandou fazer uma festa, o pai mandou matar o cevado, que era o bezerro preparado para uma festa especial. Retratando para nós que o perdão de Deus é restaurador. Tem gente que você está brigado há muito tempo? Tem gente que você tem tempo que não conversa? Você arriscou da sua vida? Está na hora de você tomar uma atitude. Restaurar isso. Mas eu quero concluir. Porque o texto diz assim, versículo 5. Então, diante desta colocação do verso 4, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor desculpa, mas o Senhor botou a régua muito em cima, não dá para nós não. É impossível, do jeito que o Senhor está fazendo aí, não dá para nós não. Então, ou o Senhor aumenta a nossa fé, ou nós estamos fora. Está fora do nosso padrão, da nossa capacidade. Significa que o perdão é o quê? Transcendental. Não é uma questão, eu fui bem criado, eu tenho um temperamento ameno, eu sou manso. Não. Ou é graça ou não tem perdão. Eu dependo de Deus para perdoar. Você não perdoa porque você é legal.
Você perdoa quando a graça de Deus opera na sua vida. Talvez hoje Deus mova você para fazer um telefonema, para fazer uma visita, para marcar um jantar, um almoço, um café e acertar os ponteiros. Talvez lá dentro da sua casa, talvez é com a sua família, os seus colegas de trabalho. Um dia alguém decepcionou você, um dia alguém puxou seu tapete, às vezes um dia alguém pegou dinheiro emprestado com você e nunca pagou. Talvez alguém um dia frustrou você com promessas que não cumpriram. E eu quero, em nome de Jesus, encorajar você a tomar uma decisão, porque perdão é uma questão de decisão. Eu resolvo perdoar. Que Deus nos ajude.